Boa tarde, irmãos. Sábado, dia 12 de dezembro. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso bom encontro de todas as tardes, encontro de adoração, encontro de estudo da Palavra de Deus, encontro de oração, encontro em que nós somamos força, a força da fé, da confiança em Deus e nos ajudamos mutuamente, orando uns pelos outros. É também um bom momento para agradecer a Deus, para apresentar a nossa gratidão, abrir o nosso coração diante de Deus e diante dos irmãos, para externar nossa alegria, nossa gratidão, as bênçãos que Deus tem trazido sobre o seu povo. Queridos irmãos da nossa, de outras igrejas batistas, outras igrejas evangélicas, colegas pastores, famílias, sejam todos muito bem-vindos a este encontro. Que passemos, pela graça de Deus, bons momentos de alegria e de adoração ao nosso Deus. Continuamos estudando o Apocalipse, já caminhando aí para a sua parte final. Hoje trabalharemos 2 capítulos simultaneamente, capítulos 15 e 16, porque eles formam uma totalidade, né? As taças dos juízos de Deus sobre a impiedade humana, as consequências, o cuidado que Deus tem com os seus, preservando-os da força da sua própria ira. Ele nos guarda, nos protege. Os juízos de Deus são sobre a impiedade dos corações obscurecidos, corações endurecidos, entenebrecidos pelo mal, pela incredulidade. Mas dentro desse trecho, nós temos uma das bem-aventuranças. Não vamos considerá-la porque já alguns meses atrás estudamos sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então, apenas vou mencioná-la, mas o nosso estudo hoje será sobre as 7 taças do juízo de Deus. E uma característica muito especial desses juízos, né? Nós vamos ver no nosso estudo. É dentro desse texto, especialmente do capítulo 15, que nós encontramos um cântico muito conhecido, né? A nossa igreja já cantou, ainda canta, né? Um dos hinos que a nossa igreja canta, que é Ó Rei das Nações. Então, quero convidar vocês a cantar mais uma vez esse cântico tão conhecido, né? De nossa e de muitas igrejas, né? Todo o povo evangélico dos nossos dias deve conhecer. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos cantar? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Então, o nosso estudo de Apocalipse hoje contempla essa passagem, né? Eu vi aqui algumas pessoas que há quantos anos não vejo. Angelita dando boa tarde ao pastor Israel, conterrânea lá da nossa região, do sítio. Grande abraço, viu? Que bom tê-la conosco. Muito bem-vinda. Então, meus irmãos, o nosso estudo de hoje em Apocalipse vai nos conduzir, né, numa olhada, numa leitura, ou numa releitura de Apocalipse capítulos 15 e 16. Dado o tempo curto que nós temos nas nossas lives, eu não vou ler os dois capítulos, vou mencionar os textos selecionados desse capítulo e fazer ou tecer algum comentário sobre eles, né? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua direção para o nosso estudo nessa tarde. Vamos orar juntos? Grandioso Deus, nosso Pai, agradecemos a bênção desse encontro, privilégio que temos de ter a Tua Palavra e o livre acesso ao conhecimento da Tua Palavra pela mediação, pelo ministério, iluminação que o Teu Espírito traz às nossas mentes e corações. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que, morrendo na cruz, revelou seu grande amor para conosco e abriu também os portais da eternidade, dando passagem a todo aquele que crê, que, arrependido dos seus pecados pelo conhecimento da Tua Palavra, se arrependem e creem na exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e como Salvador.
Pedimos que o Teu Espírito venha nos instruir nesta hora, na medida em que lemos a Tua Palavra, em que fazemos algum comentário, pedimos a Tua direção para que nenhum comentário entre em choque com a Tua Palavra, Senhor, mas que haja coerência da Tua Palavra em sua totalidade. Que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, esteja determinando o caminho a seguir para a nossa compreensão, de modo que tudo permaneça, todo o conhecimento permaneça dentro da perfeita revelação que a Tua Palavra nos traz. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos reforçar a nossa alegria, o nosso amor ao livro de Apocalipse, né? Creio que depois desse tempo estudando o Apocalipse e repetindo isso, como tenho repetido, a gente olhe para o Apocalipse como um livro gostoso de se ler, né? Um livro que revela, antes de tudo e acima de qualquer coisa, revela o grande amor de Deus para com os seus. Eu sei que na situação em que João vivia, era um período, era o primeiro século, já no finalzinho aí do primeiro século, mas o período em que João vivia era um período de muita perseguição para eles, para os judeus cristãos. Roma era a grande Babilônia, né? Tão mencionada aqui. Um livro cheio de figuras, de imagens, né? Capazes de amedrontar mesmo, né? São animais quase que não identificados, porque têm aparência de vários animais, e algumas dessas imagens se misturam com imagens de homens, mas tudo dentro de uma linguagem simbólica, mas perfeitamente ao alcance do povo a quem a carta se destinava, né? João escrevia para os seus, para os judeus. Não sabia ele, evidentemente, que a sua carta teria uma dimensão tão grande, um alcance que ia muito além das fronteiras étnicas e religiosas do seu próprio povo, né? É um livro que transpõe as barreiras do tempo, as barreiras étnicas, as barreiras sociológicas, porque ela provém de Deus, procede de Deus. E era uma carta divina, não a João nem aos judeus, mas era a carta de Deus ao mundo, né? Na época ninguém sabia disso. Mas o tempo vai se passando e o propósito de Deus vai se consolidando nas decisões, na formação do cânon bíblico, e mais tarde é incluído entre os livros sagrados, né? Os livros que compõem a revelação de Deus. Eis, diante de nós, o livro tão bonito, né, que nos traz tanta segurança e não medo, o livro de Apocalipse. Bem, a palavra 7, uma palavra repetitiva, né, recorrente no livro de Apocalipse. Estudamos sobre as 7 igrejas. Olha, 7 igrejas, 7 anjos das igrejas, 7 castiçais, as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, e estamos agora diante das 7 taças. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são sinais e acontecimentos que estão relacionados diretamente com os juízos de Deus. Sendo que os 7 selos e as 7 trombetas, que nós já estudamos, são identificados como juízos parciais de Deus. Por que chamamos de parciais? Porque eles não vêm estabelecendo o final das ações de Deus
das ações misericordiosas de Deus, oferecendo arrependimento ao homem. Você encontra na abertura dos selos e no tocar das 7 trombetas, você observa claramente Deus agindo com juízo, com justiça dura, severa, sobre a impiedade do homem, mas ainda convidando o homem ao arrependimento. Diferentemente dessas 7 taças, aqui não há arrependimento, nem há oferta de arrependimento. Por isso coloquei o título do nosso estudo, O Fim Iminente. Os textos selecionados vão mostrar isso, selecionados porque são 8 versículos do capítulo 15 e 21 versículos do capítulo 16. Mas então eu quero ler, em primeiro lugar, o capítulo 15, verso 1. E vi outro anjo, outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O que é que se destaca? Que palavra, que termo se destaca aqui no versículo 1? A consumação da ira de Deus. A consumação é o término, é a conclusão. Ao finalizar o seu trabalho, o seu sacrifício de salvação para o povo na cruz do Calvário, Jesus Cristo se dirige ao Pai dizendo: Pai, está consumado. Quer dizer, está concluído. O que tinha a fazer aqui, eu já o fiz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O profeta João usa essa palavra ao falar das últimas pragas, que essas taças representam, e ele as classifica como consumada. É a consumação da ira de Deus. Queridos irmãos, amigos, se alguma pessoa não crente está nos ouvindo, ou se uma pessoa crente, sem a consciência cristalina do que significa isso, eu o convido a repensar na sua fé, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a palavra de Deus. Estamos tratando aqui da consumação da ira de Deus. Então, a partir de agora, prepare o seu coração e a sua mente para que tudo que vai acontecer aqui é exatamente o momento em que Deus está concluindo agora mesmo, cabalmente, ele revela, ele faz descer sobre toda a impiedade humana a sua ira. E ela é destrutiva. Ela vem sem nenhuma dose de misericórdia neste ponto, porque as muitas misericórdias Deus já as estendeu a esse povo, e que claramente a gente observa nos selos e nas taças, e o povo não se arrependeu. Um apelo forte vindo dos céus, os próprios anjos, clamando ao povo para que não adore a besta, mas adore a Deus. E as revelações vão mostrando a incredulidade humana, a dureza do coração humano, a ausência de qualquer sinal de arrependimento. Agora, a ira de Deus, que se manifesta sobre toda a impiedade, ela não está recheada e nem com cobertura da misericórdia de Deus. É o ponto final para o desdobramento de uma série de acontecimentos que agora vão culminar com o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse 21 e 22. Chegaremos dentro de mais alguns estudos.
Muito bem, então dentro dessa consumação da ira de Deus, aí surge uma visão muito bonita, que estão aqui dos versículos 2 ao versículo 4, que é aquele mar de vidro já conhecido, porque nós já mencionamos muitas vezes aqui, onde estão os remidos, as almas dos remidos, dos santos, as almas daqueles que estão aguardando e clamando, isso em capítulos anteriores. Clamando pela justiça de Deus, para que Deus não demore muito, mas faça a justiça e responda com justo juízo àqueles que perseguiram o povo de Deus. Bem, as orações são respondidas aqui. Então, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do seu número, do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas, as harpas de Deus. Olhar para o que vai acontecer com os de corações endurecidos e olhar para a situação agora daqueles que foram perseguidos e até mortos, pelos inimigos do reino de Cristo. Mas agora como é que eles estão? Como é que está o grupo que anteriormente parecia ser vencedor, perseguindo sem nenhuma misericórdia o povo de Deus? E como é que está agora o povo perseguido, morto? Como é que cada grupo se encontra agora? O verso 3 mostra exatamente o cântico que nós cantamos, os remidos cantando este hino, Então, de 3 a 5, de 3 a 4, você vai observar este hino que nós cantamos. E aí nós vamos encontrar, assim, o anjo, um anjo entregando as 7 pragas, Ele sai do templo com as 7 pragas, vestido de linho puro e resplandecente, cingidos com linho de ouro pelo peito, estou lendo o verso 6, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todos sempre. E vou destacar o último versículo do capítulo 15. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Leu com atenção? Ouviu com atenção? Eu vou ler de novo. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Por que é que nós falamos que esse juízo é sem misericórdia? É a consumação da justiça divina, a justiça que pune o pecado, a justiça que responde com força e com rigor ao endurecimento consciente e intencional do coração humano, daqueles que se deixaram influenciar pelos falsos profetas, pela besta, pelo dragão, e endureceram seus corações contra Deus. Olha uma coisa que acontece hoje em dia, hoje. Então a gente sai aqui do Apocalipse e a gente vem para os nossos dias. Hoje, dia 12 de dezembro. Hoje em dia, nós pregamos o Evangelho, ao mesmo tempo em que observamos sinais, indubitavelmente são sinais da ira parcial ainda de Deus, trazendo sofrimento à humanidade, e é uma justiça que respinga nos crentes para que 2 coisas aconteçam. Os incrédulos se convertam e os crentes acordem. Há muitos crentes vivendo como ímpios,
São crentes? São crentes, não podemos duvidar disso, né? Embora os atos muitas vezes digam o contrário. Mas quem somos nós para dizer se uma pessoa que se diz crente, se ela é ou não é? Não temos autoridade, mas temos autoridade para repreender se os frutos desta pessoa que se diz crente são frutos amargos, são frutos que dizem o contrário, né, dos frutos conhecidos como os frutos do Espírito Santo. Se uma pessoa se diz crente, mas os frutos dela são os frutos da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, nós temos que repreender. Eu sei que hoje em dia, quando a gente repreende alguém, o mundo inteiro se levanta, até o mundo evangélico, se levanta dizendo que nós estamos... Quem é você para julgar os outros? Nós somos crentes que julgamos mesmo. Julgamos e somos julgados. Ajudamos e somos ajudados. Saculejamos, né? Sacudimos as pessoas para que acordem e as pessoas nos sacodem também para que despertemos quando estamos dormindo, do ponto de vista espiritual, fazendo o que não se deve, deixando de fazer aquilo que se deve. Mas hoje nós oramos também. Além de trabalhar, nós oramos. Bem, fecho esse parêntese, volto para o verso 8. Ninguém pode entrar no templo. Há um pensamento quase que unânime dos estudiosos de escatologia, que na verdade esse texto está apontando para que naquele momento em que o juízo de Deus é derramado com muita força sobre a impiedade humana, é um período sem intercessões. Essa expressão, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, é porque é um período em que não haverá intercessão a favor dessas pessoas. Realmente não há perdão. Por isso Deus traz o seu juízo agora sem misericórdia. Não se trata aqui de mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Não. Deus já separou os seus filhos, os remidos, que não se submeteram nem ao sinal, nem ao nome, e nem se deixaram levar pelo discurso inflamado, aparentemente cristão, especialmente da segunda besta, aquela que sai da terra. Eles não se deixaram enganar, ficaram firmes, e esses já estão protegidos. E o juízo que vem agora é sobre os filhos da injustiça, os filhos da desobediência. Sequer haverá oração a favor dessas pessoas. Olha como termina o capítulo 15. Né? Ninguém podia entrar no templo, uma expressão figurada, dizendo que nesse período ninguém vai se ajoelhar diante de Deus, intercedendo pelo mundo, nem pelos pecadores, nem pela salvação de alguém. Hoje, nós pais, nós filhos, oramos pelos nossos pais, se os pais não são crentes. Nós pais oramos por nossos filhos, se eles não são crentes. Oramos por parentes, oramos por amigos, oramos por conhecidos, oramos pelo mundo. Olha o clamor que o mundo evangélico levanta hoje, pedindo que Deus seja misericordioso com o próprio mundo, que está aí convivendo com uma das possíveis pragas, né, de Deus, mostrando toda a incapacidade humana de por si mesma se libertar dessa pandemia, dessa peste. Mas o povo não entende. O povo não apela para Deus, o povo apela para a ciência. Eu sei, a ciência está a serviço, e a ciência também é divina, mas Deus colocou a ciência a favor do homem, mas Deus não colocou a ciência para que a ciência seja uma fonte de fé para o homem. A ciência não é fonte de fé.
A ciência é um trabalho técnico, científico, que Deus coloca para servir o homem. Deu sabedoria a muitos homens, mas ela não é base de fé. A ciência não pode ser fundamento de fé. Mas os nossos líderes estão apelando, nós só acreditamos na ciência. Ora, a Bíblia mostra o desenvolvimento, né, da ciência como um dos sinais dos últimos tempos. E as pessoas, em lugar de se ajoelharem diante de Deus, estão clamando a ciência, estão agindo em nome da ciência somente. Não estou fazendo aqui nenhuma alusão a essa briga entre presidente e governadores, nada disso. Estou mostrando que, de um modo geral, a ciência hoje tem sido endeusada, né? Quando uma necessidade maior que a libertação desse vírus, que é a libertação do pecado, essa é maior, e que o homem, para libertar-se do pecado, deveria buscar o perdão de Deus, confiar em Deus. Não. O homem não está dando a mínima para o pecado e o homem está buscando, clamando, endeusando a ciência para libertar o povo dessa peste maligna que já tem levado tanta gente. E há muita confusão. Os crentes precisam abrir os seus ouvidos e os olhos para não tomarem partido nisso. Os nossos olhos devem estar voltados para Deus, né, e para os acontecimentos, para identificar que o problema é muito mais espiritual do que epidemiológico. Eu acho que a palavra é essa. A necessidade e o problema espiritual é muito maior e muito mais urgente. O que esse vírus pode fazer é fazer cessar a vida das pessoas. Mas esse vírus, por exemplo, não leva ninguém para o inferno. Não tira ninguém do céu e não leva ninguém para o céu e não tira do inferno. Mas a falta de fé faz isso, leva o homem para o inferno. A adoração à ciência leva o homem para o inferno. A adoração a Deus leva o homem ao céu. Então, precisamos prestar atenção nessas coisas. E aí vem o capítulo 16, que faz parte, é aqui que começa realmente a abertura das taças. Bem, então nós vamos passar mencionando englobadamente as sete taças. Nós temos as sete taças, que são as sete taças do juízo de Deus, sem misericórdia e sem arrependimento, como vem repetir, salientar. Dos versículos 1 a 11, temos a abertura, o derramamento do juízo de Deus, né, que estão nas taças, e nada acontece até que chega a sexta taça. A sexta taça está nos versículos 12 a 14, e esse aqui eu passo a fazer a leitura. 12 a 14. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Verso 12. Verso 13 agora. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A revelação aqui é tão forte, tão importante, que há uma intervenção. Jesus Cristo, no versículo 15, diz: eis que cedo venho. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele prepara as pessoas para o que vai acontecer, né, ele alerta e ele se dirige aos seus dizendo: eis que cedo venho, né, como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Já falei sobre esta bem-aventurança na igreja. Mas então, os versículos 12 a 14, que nós voltamos a ele. Na abertura do sexto selo,
e depois do sétimo desencadeia-se, né, o início da queda da grande Babilônia. Mas aqui, depois do sexto selo, Deus concede, Deus permite que os espíritos malignos, os demônios que estão presos no Eufrates, já falamos disso em capítulos anteriores, o rio Eufrates é considerado o local, a região onde há os demônios presos, onde estão, por exemplo, 4 anjos que estão lá presos, preparados para conduzir um exército de 200 milhões de soldados para matar a terça parte da terra. Eles estão lá no rio Eufrates. Estudiosos do nosso tempo nos chamam a atenção para olhar para alguns sinais que o próprio rio Eufrates tem dado. A Bíblia fala de que ele secará, abrindo caminho para que os reis do Oriente marchem em direção a Jerusalém, a Israel, para a grande batalha do Armagedon. Estudiosos têm nos chamado a atenção para o fato de que a Síria, a Líbia, esses países que ficam naquela região, por causa das suas brigas e do seu desenvolvimento científico, né, tecnológico, fazendo indústrias para a consecução de armas nucleares, tem represado muito daquele rio. Em algumas partes ele tem se secado, o rio Eufrates. Estudiosos nos chamam a atenção em nossos dias. Então é hora de nós termos um olho, né, voltado para as Escrituras e um olhar voltado para os acontecimentos, porque eles sinalizam a proximidade do fim. Aqui o texto fala sobre os reis que vêm do Oriente. É o momento em que Deus tem reservado no calendário dele. Esses demônios, os anjos demoníacos, estão presos lá e aguardando a permissão. Olha que interessante, né? Satanás está absolutamente à mercê da autoridade de Deus. Satanás tem uma missão a cumprir dentro do propósito de Deus para o final dos tempos. Mas só pode fazer quando Deus olhar para lá e falar, está na hora. Então Deus o soltará. E eles marcharão conduzindo um exército de 200 milhões, que nós já lemos nos capítulos anteriores, nessa marcha triunfal. Outros estudiosos, né? Existem alguns estudiosos mais afoitos que outros. Alguns especulam assim, mas não é uma coisa sem sentido, não. É uma coisa que faz sentido. Alguns estudiosos dizem assim, que país, que povo do Oriente hoje tem capacidade para conduzir um exército de 200 milhões? E que país hoje está tão aparelhado com as grandes potências mundiais para conduzir 200 milhões de soldados preparados para a grande batalha? É só dar uma rápida analisada nos países orientais para ver como alguns têm despontado, né, como grande potência, desafiado aí as grandes potências, né? No mercado financeiro, no mercado industrial, hoje, né, o gigante da asiático, eu já ia falando aqui o gigante da China, né? Mas de fato essa é a menção que se faz, como o surgimento de uma superpotência asiática capaz de cumprir essa função profética, apocalíptica para os últimos dias, e o esvaziamento do rio Eufrates já é visto como alguns como um sinal, um possível sinal de que as coisas chegam ao fim, estão muito próximas, né?
Então aqui eles marcham a partir da abertura do sexto selo. E o que é que acontece? Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Sai da boca. Eu estava lendo isso hoje, né? Analisando um pouco mais o que diria aqui, e ao ler isso, eu me lembrei do que Cristo disse quando os seus adversários, né? Quando fariseus, até sacerdotes, eles reclamando de Jesus, porque os discípulos às vezes comiam sem lavar as mãos e tal, e Jesus responde dizendo para que eles tenham cuidado, porque o que mancha, o que prejudica o homem não é o que entra, mas o que sai. Olha o que sai desses dragões, rãs. Muitos estudiosos também têm sugerido que a luta, o preparo para a batalha final do Armagedon, será uma luta ideológica. Uma luta ideológica. Os enganadores, os que estarão a serviço de Satanás, convencerão pelo discurso inflamado, em uma mistura, porque são 2 bestas, uma com muito poder político e outra com poder religioso. É uma mistura de poder político e, ao mesmo tempo, né, a segunda besta, com uma característica de vida cristã que fará com que muitas pessoas se enganem, se deixem levar. O que sai da boca, palavras de sabedoria, entre aspas, mas com uma capacidade de persuasão que arrastará muita gente, né, e alinhará as grandes potências para essa batalha. Então, Apocalipse 16, mostra que o dragão, que é o próprio Satanás, a besta, o falso profeta, braços de Satanás a serviço dele, que trabalharão dentro de estruturas humanas de poder, e muito poder, com capacidade de agregar as superpotências, os grandes líderes da humanidade, para uma luta muito grande contra o Evangelho de Cristo Jesus. Dentro desse capítulo, agora estamos prestes, né, ao toque da 7ª trombeta, e ela é tocada aqui no verso 17, a partir do verso 17, a 7ª trombeta é tocada, e aí uma série de acontecimentos catastróficos, né, relâmpagos, trovões, inigualáveis na história, nem antes houve iguais e nem depois haverá, acontecerão naquele dia, que é quando chega a ruína da grande Babilônia. Na nossa próxima live, nós vamos, hoje é sábado, então, segunda, terça, segundo o pastor Júnior, terça o pastor Márcio, quarta-feira nós não temos live, temos um culto de oração comigo também, e então só venho agora na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar sobre a queda da Babilônia, que ela acontece a partir, é um desdobramento do toque da 7ª, do toque não, da abertura, o derramar da 7ª taça. E aí os capítulos 17, 18 e 19 são capítulos separados para falar sobre a queda da Babilônia e em seguida, segunda parte do capítulo 19, as vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Queridos irmãos, nós lutamos por uma vitória que já é certa. E essa vitória é certa não por méritos nossos, nem por capacidade nossa. Não somos guerreiros habilidosos, não somos soldados de Cristo.
Vencemos pela oração, mas o nosso grande general é Cristo, ele que marcha diante de nós, nos conduzindo firmemente à vitória. Tudo para a sua glória e para a nossa alegria, por estarmos seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso grande general que marcha triunfante à frente do seu exército. Nós precisamos sempre fazer parte desse exército. A propósito, eu hoje separei um hino muito bonito que eu acho, é o hino da harpa cristã. Esse hino foi gravado pelo saudoso pastor Feliciano Amaral, pastor batista, né? Muitos anos pastor da Igreja Batista da Pavuna, no Rio de Janeiro. Convivi com familiares deles em Manaus. Boa parte da família dele é do Amazonas. E os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu era menino mesmo, menino. E já conhecia este hino e cantava solo deste hino do pastor Feliciano Amaral. Mas é um hino da harpa cristã, muito bonito, como muitos outros também. Queridos irmãos, Deus nos abençoe, Deus nos dê ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, pela palavra, diz a todos. Vamos orar nesse instante. Eu quero trazer aqui os motivos de oração, agradecendo a Deus por mais esse encontro que temos. E temos motivo de gratidão. O nosso irmão Ivan Carvalho agradece a Deus pela melhora do Gemison, né? E várias pessoas com Covid melhorando. Mas hoje uma sobrinha minha, você colocou aqui da Eliane não, né? Hoje uma sobrinha minha, que é enfermeira lá em Fortaleza, pediu oração pelo seu pastor Fabrício, que está com Covid e com algumas complicações, né? Ele é pastor numa próspera igreja lá em Fortaleza. A minha sobrinha é membro dessa igreja, trabalha lá também, e a gente sempre ora por minha sobrinha, porque a gente ora aqui pelos enfermeiros, né, que trabalham na linha de frente e são pessoas mais expostas. Hoje ela pediu oração pelo pastor dela, que está com Covid, o pastor Fabrício. Jadson é irmão da Rosinha. Esses pedidos já foram feitos aqui, mas eu vou repetir. Então, oração pelo Jadson, pela Janete, pelo Bruno, pela família da irmã Maria de Lourdes. Nós continuamos orando, intercedendo pela Tata, Wilson, Irailda, Gabriel Santana, Samuel, João Freitas, Cida Teixeira. Cida Teixeira pediu oração pelo Moisés. Ontem o pastor Márcio mencionou isso. O Carmino, a Ete, Valdir, Valmir, Rose. E também oramos hoje pela família enlutada da Carmen. Ela faleceu ontem. Eu, quando cheguei do aeroporto, hoje fui levar um amigo meu, o pastor Josias, né, que é nosso pastor missionário lá em Aracaju, que a nossa igreja investe nessa missão. Estamos abrindo uma igreja lá em Aracaju, Igreja Batista da Paz. A nossa igreja é mãe, Igreja Batista em Vila das Belezas. E o pastor Josias Alves de Oliveira passou uns dias aqui conosco, aqui em São Paulo, visitando a família, tem 2 filhas aqui, e voltou hoje. Eu fui levá-lo, cheguei aqui depois de meio-dia e encontrei a mensagem do Zé Carlos dizendo que a Carmen seria sepultada por volta de meio-dia. Não pude acompanhar. A nossa oração pela família enlutada. Oração pelos idosos, pelos desempregados e oração pelo Brasil, nossa pátria amada, sofrida também. Vamos orar juntos? Depois vamos cantar Os Guerreiros se Preparam. Querido Deus, amado Pai, agradecemos o privilégio de sermos intercessores, de orar por nossos irmãos, amigos, colegas, familiares, membros, ovelhas. Que bênção é a oração. Esse canal, Senhor, que nos coloca em absoluta sintonia com o trono da Tua graça, onde, segundo a Tua palavra, encontramos misericórdia e graça. Ó Deus, como é bom sermos alcançados por Tuas misericórdias e por Tua graça. E somos porque o Teu Filho Jesus nos leva, é Ele quem nos coloca, somente Ele o pode,
colocar-nos diante do teu altar. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, por causa dos seus méritos, nós oramos pedindo a tua misericórdia ainda, porque ainda é tempo de misericórdia. Para o nosso país, para os nossos irmãos, para os nossos enfermos, para os nossos colegas pastores, familiares, ovelhas, famílias enlutadas, irmãos acometidos dessa peste que tem desafiado o mundo, a ciência, e pessoas excelentes que desejam de verdade o bem da humanidade. Ó Deus, mas sabemos que isso só terá um fim quando o Senhor, pelo poder da sua palavra, determinar o fim disso. Em nome de Jesus, pedimos que dentro dos teus propósitos, Senhor, uma vez alcançados, pedimos que o Senhor restabeleça a nossa paz, os nossos cultos presenciais, dos quais sentimos tanta falta, e somamos coro às vozes dos nossos irmãos que dizem: está com tanta saudade. Nós estamos também. Pastor não vive longe de ovelhas e nós sentimos a falta, mesmo que elas venham bater, mesmo que elas venham nos desafiar, mas gostamos de estar perto das ovelhas, Pai. E aquelas que apreciam muito mesmo a nossa presença, que apreciam muito o nosso conselho, as nossas orientações. Umas apreciam e outras precisam tanto, então, a nossa presença, os nossos cultos presenciais, a nossa voz ministerial, embasada na Tua Palavra, se faz necessária a todos, sem dúvida nenhuma. Abençoa restaurando aqueles que estão enfermos. Abençoe a nossa igreja, as nossas igrejas, os nossos pastores, teus servos, tantos lutando com as muitas dificuldades que a falta de recursos humanos e materiais traz aos nossos ministérios. Dá-nos a bênção de ter um coração agradecido, porque apesar de todas as necessidades, o Senhor nos permite canais como este, através dos quais chegamos aos lares e aos corações das nossas ovelhas, das nossas famílias, dos nossos amigos. Obrigado, Pai, pelo Evangelho, obrigado pela Igreja de Cristo, obrigado pela vida cristã, pela fé, por podermos expressá-la, vivê-la e descansar em Cristo, porque temos fé nele. Abençoa este encontro, despede-nos em paz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui, entre os muitos hinários que eu tenho e que gosto, tenho também a harpa cristã. Eu não sei se ela aqui fica espelhada aí para vocês. A harpa cristã. Nossos irmãos da Assembleia, Paulo Macalão, um dos grandes compositores dos hinos e da harpa cristã. Mas o nosso querido e saudoso pastor Feliciano Amaral, que eu aprendi, eu nasci no Evangelho e cresci tentando imitar aquela voz, né? Por isso, de vez em quando, não sei nem como é a minha voz. Porque na infância fiquei tentando imitar os cantores. Quando me dei conta, já era adulto e não sabia muito bem como é a minha voz. Nem o Pedro sabe, nem o Tiago sabe, os ministros de música não sabem, nem eu. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará.
estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Diga aí, é um hino bonito ou não é? É um hino bonito, sim. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Auxília Teixeira. Como é bom ver pessoas aqui. Eu, quando fico pregando, eu não olho, mas aí olhei no instante que passa Auxília Teixeira, uma antiga ovelha querida minha lá da primeira Igreja Batista em Campo Limpo. Temos orado por você aqui, viu, Auxília? Acompanhamos daqui de longe a sua luta aí no Rio de Janeiro, suponho que ainda. Deus abençoe você, viu? Grande beijo, um abraço para você. Meus irmãos, estamos terminando mais uma edição do nosso Pão das Três. Deus abençoe. Eu tive a impressão de ver de passagem o pastor Geraldinho também. Se ainda estiver conosco, pastor, muito obrigado. Obrigado pelas vezes que falou a nossa igreja também, sua família querida e seu ministério muito abençoado. Meus irmãos, amanhã, domingo, temos o nosso culto pela manhã às 10h30, na página da igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Os nossos cultos são no YouTube, né? As nossas lives no Facebook. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos juntos às 10h30 da manhã e às 19h o nosso Pão das Três volta segunda-feira às 3h da tarde, aqui mesmo no Facebook, com o pastor Júnior Martins. Abraço. Isaac Xavier, meu cunhado, lá de Fortaleza, Aparecido de Souza, Liege, são os últimos nomes que estou vendo, mas a todos um grande abraço. Beijo, Auxília, estou vendo você de novo. Deus abençoe a todos, queridos irmãos, até amanhã.